Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Embora nós já tenhamos meditado em parte desse capítulo na última mensagem, nós vamos lê-lo inteiro e concentraremos depois a nossa exposição a partir do versículo 11 até o final do capítulo. Apocalipse 19 diz: Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Até aí, meus irmãos, a leitura
da palavra do nosso Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre esse capítulo, sobre o seguinte tema: os dois banquetes do fim do mundo. Há dois banquetes, ou duas ceias, que são descritas nesse capítulo 19. A primeira ceia é a ceia das bodas do Cordeiro, da festa de casamento do Cordeiro com a sua igreja. E a segunda ceia é a ceia dos abutres, dos corvos, que vão devorar as carnes de todos aqueles que não participam da primeira ceia. Haverá, portanto, dois banquetes no fim do mundo. A pergunta é: qual deles você estará? Mas não é apenas a ideia de em qual deles você estará, porque na verdade é o seguinte: do primeiro banquete, se você estiver nele, você vai participar dele. No segundo banquete, se você estiver nele, você será o banquete. Essa é a diferença. Se você vai participar do banquete ou se você será o banquete que outros vão, no caso aqui, os corvos, os abutres, as aves do céu. Qual dos dois banquetes você estará? São os dois banquetes do fim do mundo. O capítulo 19 de Apocalipse é o que descreve de forma mais gloriosa a segunda vinda de Jesus. E também aquela que será a última batalha, a batalha derradeira. Como desde o início da exposição do livro, nós temos aqui enfatizado, o Apocalipse é um livro escrito em ciclos. Ele repete muitas vezes a mesma história. Nós acreditamos que ele repita 7 vezes essa história. E nós estamos aqui exatamente na 6ª repetição. Falta apenas uma, aquela que vai ser dos capítulos 20 ao 22, que é a 7ª dessas sessões recapitulativas, que repetem a grande história da salvação, que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda e a consumação de todas as coisas. Aqui, nessa 6ª recontada da história, a ênfase do apóstolo João está justamente naqueles eventos julgadores finais. Ele já descreveu a queda da grande Babilônia, descreveu a subida e a queda dela ao mesmo tempo. Aquela grande meretriz, a mãe de todas as prostituições, no sentido de ser um dos aliados, um dos instrumentos daquele poderoso dragão perverso, maligno, que ele usa para enganar o mundo, manter o mundo na ignorância, mas também para desviar os crentes da fidelidade ao Senhor, da fidelidade à palavra do Senhor. O começo do capítulo 19 é a descrição da queda, da comemoração celeste pela queda de Babilônia. Nós já vimos isso na mensagem anterior, os vários aleluias que são declarados aqui no início do capítulo. E hoje eu quero apenas então enfatizar essa parte final da grande comemoração da queda de Babilônia, que é justamente o chamado para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Aí está no versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Quer dizer, a si mesma já se enfeitou. É claro, o que se espera de um casamento é que a noiva esteja linda, né? Perfeita, bem vestida, em ordem. Isso que se espera. Aliás, nos nossos casamentos por aí, né, o noivo pouco importa, né? Ninguém está nem interessado no noivo, né? Todo mundo está interessado na noiva. Se colocar um poste lá na frente para o noivo, está resolvido, né? O que importa mesmo é a noiva. Isso é uma distorção. É uma distorção do que é um casamento, porque é importante mostrar que o noivo representa Cristo, a noiva é a igreja, e ambos têm que ter a mesma importância numa cerimônia de casamento. Não se pode desequilibrar as coisas. Agora, é claro,
Quando nós pensamos aqui que o noivo é Jesus, ele mesmo não precisa de destaque, porque ele tem todo o destaque. Aliás, o destaque da sua segunda vinda é realmente estrondoso. Mas o que é importante aqui é descrever como essa noiva está enfeitada, né, ataviada, quais são os seus adereços, o que de fato a torna bela, nobre, preparada. E o texto diz que ela está vestida de linho finíssimo, resplandecente e puro. Linho, evidentemente, no primeiro século, é o tecido mais nobre, o tecido mais caro, mais desejado, mais procurado. E esse linho finíssimo, quer dizer, um linho de primeiríssima qualidade, o tecido mais caro que pode existir. Um linho resplandecente. Ele é brilhante e puro, quer dizer, não tem qualquer outro tecido misturado, é linho puro. Portanto, ela tem o vestido mais desejável possível. Mas o que é esse vestido da noiva, convidada para participar da festa do casamento? Ele explica, ele diz, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São as boas obras realizadas pelo povo de Deus. A Bíblia não ensina a salvação pelas obras. A salvação é pela graça. Essa noiva se apresenta perante o Cordeiro, em primeiro lugar, porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. As suas vestes foram alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Esse é o sentido de salvação pela graça. Ou seja, o que torna essa noiva salva não é algum dom peculiar, algum ato dela própria, mas sim o que Deus fez, o que Cristo fez. Jesus morreu, deu sua vida para resgatar a sua noiva, para salvá-la. Ela é salva por causa da obra do seu noivo, por causa da obra de Cristo. Porém, ao mesmo tempo em que ela é salva por isso, espera-se dessa noiva, que evidencie atos de justiça, atos justos. Aqui diz um agir justo, que a justiça permeie todas as suas ações, todas as suas obras, todas as suas atitudes. Esse é o linho finíssimo. Esse é o verdadeiro enfeite que se pode ter numa pessoa e que se espera que tenha na igreja, na noiva do Cordeiro. Ela, para poder participar da festa final, ela tem que estar bem trajada. Lembram-se de uma parábola que Jesus contou, na qual havia muitos convidados para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Mas havia um sujeito, um indivíduo, que estava na festa, porém suas roupas não eram apropriadas. E então chegaram até ele e disseram: cadê as roupas apropriadas? Você não está vestido com as roupas apropriadas. Então, por favor, o seu lugar não é aqui, vá lá para fora, você não faz parte deste casamento. Portanto, meus irmãos, o que são as roupas apropriadas para a noiva? Inicialmente, são as vestes de justiça com as quais Cristo a reveste. Isso nos fala de salvação pela graça. E em segundo lugar, como consequência disso, são os próprios atos dessa noiva. São suas próprias atitudes justas, puras, como um resultado daquilo que o Senhor fez na vida dela. Aquilo que Paulo fala em Romanos 2, ou melhor, em Efésios 2, 8 e 9, não é? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, os versículos 8 e 9. Ou seja, a salvação não é pelas obras, é um dom, é uma graça de Deus. Mas o verso 10 de Efésios 2 continua dizendo: pois nós fomos feitos por Deus, somos criação especial dele, criados para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, ou para que andemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Somos salvos pela graça de Deus, somente. Mas quem é salvo pela graça de Deus se torna alguém que vai realizar necessariamente
boas obras. Dizer que é salvo, mas não tem frutos, não tem boas obras, equivale a dizer que não está bem trajado para a festa, para a ceia. Significa dizer que está sem vestes apropriadas. Consequentemente, não participará das bodas, da festa do Cordeiro. Apenas para nós podermos situar como seria uma espécie de cronologia dos fins dos tempos, eu me arrisco aqui hoje a fazer uma pequena cronologia. Evidentemente que falar do futuro, do que ainda não aconteceu, sempre é muito perigoso, não se deve ser dogmático. Eu leio muitos livros por aí, praticamente uma agenda fechada da segunda vinda de Jesus. No dia tal ele vem e faz isso, depois ele faz aquilo, aí ele vai para tal lugar, aí ele volta, aí ele sobe, aí ele desce. Tanta gente já fez a agenda de Jesus que eu acho que Jesus está só esperando que mandem para ele lá, para ele tomar conhecimento. O que é que ele precisa fazer? Ô, meus patrões aí, vocês que decidiram, né? O que eu tenho que fazer? Como é que é mesmo? No dia tal eu faço isso? Os homens precisam ser mais humildes diante daquilo que não se sabe e que o próprio Cristo disse, cautela, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Ele reservou para a sua exclusiva autoridade saber essas coisas. Então, sempre é temeroso querer estabelecer uma agenda para a segunda vinda de Jesus. Tendo dito isso, o máximo que nós podemos fazer é tentar olhar aproximadamente estas coisas. Então, nesse sentido, a sequência mais provável do fim dos tempos seria a seguinte. A primeira coisa que precisa acontecer, precisa se cumprir, é a vitória do Evangelho em todo o mundo. Ele falou isso em Mateus 24. Será pregado o Evangelho em todas as nações, para testemunho, então virá o fim. Nós estamos no período, na época da pregação do Evangelho. Cristo conquistou o direito de que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Ele disse isso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Preguem o Evangelho para todas as pessoas. E eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a pregação do Evangelho decorre da exaltação de Cristo. O Cristo exaltado, o Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, é quem está dando ordem, capacitando a sua igreja para que pregue o Evangelho em toda a terra. Nós estamos neste período. O Evangelho ainda não foi pregado para o último dos escolhidos. Quando o último dos escolhidos, o último dos eleitos de Deus na terra, ouvir o Evangelho, então virá o fim. Mas enquanto o último dos escolhidos de Deus neste mundo não ouvir a pregação do Evangelho, não virá, não acontecerá o fim, a segunda vinda de Jesus. Paralelamente com a pregação do Evangelho em todo o mundo, também corre a ideia do crescimento da iniquidade. Esse é o segundo aspecto que precisa acontecer. Sem ele, não haverá a segunda vinda de Jesus. O próprio Cristo, quando falou sobre a necessidade do Evangelho ser pregado em todo o mundo para então vir o fim, ele disse que nesse mesmo ínterim haveria muitos escândalos, muitas traições e um esfriamento do amor. Ele diz, por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu não vejo uma declaração mais alarmante da palavra de Deus do que essa. Porque é o Filho de Deus, é aquele que veio para salvar a sua igreja, que está dizendo que, por causa do crescimento da iniquidade no mundo, o amor se esfria de quase todos. Ora, o amor não se esfria do mundo, porque o mundo não tem amor. O mundo não tem verdadeiro amor. Ele está falando de sua igreja, do seu povo. E está dizendo que antes da segunda vinda de Jesus, aconteceria um esfriamento. Eu sei que muitos esperam avivamento, esperam paz e prosperidade, esperam crescimento da igreja no fim dos tempos de forma exorbitante. Não parece ser isso que está profetizado, mas sim um esfriamento. E se nós lembrarmos que Paulo diz
em 1 Coríntios 13, que sem amor, ainda que nós tenhamos todos os dons, ainda que nós sejamos ricos e poderosos, sem amor, não somos nada. Então, se, paralelamente, enquanto a igreja precisa pregar o evangelho, há também um esfriamento do amor verdadeiro, talvez muita dessa pregação seja aquilo que nós vimos já nos dias de Paulo, que ele fala que muitos pregavam por porfia, né? Pregavam por contenda, ao invés de pregar o evangelho por humildade e por verdadeiro desejo de ver almas sendo salvas. Muitos ministérios, muitas denominações pregam o evangelho no mundo, meus irmãos, não para salvar almas, mas para fazer crescer o ministério. Pregam não para trazer pessoas redimidas a Cristo, mas para poderem criar megas igrejas e colocarem placas enormes e poderem ser respeitadas por todo mundo. Nós andamos em tudo que é lugar, o que nós mais vemos é ministério disso, ministério daquilo, e lá está aquela foto enorme do líder, do cabeça, do chefe daquela organização, daquela denominação. O evangelho precisa ser pregado para a salvação, mas muitos pregam para benefício próprio. E daí, nos desesperaremos? Não. De um jeito ou de outro, cumpre a Escritura. De um jeito ou de outro, cumpre a palavra de Deus. Mas os despenseiros têm que ser fiéis e serão julgados por aquilo que fizeram, por aquilo que pregaram. O Senhor chama a sua igreja para a grande festa final de casamento. Isso acontece depois que o evangelho é pregado satisfatoriamente em todo o mundo e, ao mesmo tempo, existe esse absurdo crescimento da iniquidade. É um sistema mundano do mal, operado pelo dragão, através dos três aliados, a besta do mar, a besta da terra e Babilônia. Ou seja, o poder da coação, o poder da sedução, o poder do entretenimento, do prazer. Essas três palavras definem bem: coação, sedução, prazer. São as três armas do dragão para esfriar a igreja. Esfriar o amor verdadeiro do povo de Deus. O sistema se prepara para que chegue um cabeça, que é o anticristo. Quando o anticristo surge, no final desse grande ministério da iniquidade que está em operação no mundo, Paulo diz já desde os seus dias, mas aguarda somente que apareça aquele filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual Paulo diz que Cristo Jesus não virá sem que antes ele venha. Portanto, o surgimento, o aparecimento deste anticristo é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual Jesus não voltará. E talvez seja a única coisa que falta de fato acontecer. O aparecimento do iníquo, o aparecimento do anticristo. Quando ele aparece, começa a grande tribulação. Como nunca houve, nem nunca jamais haverá. Tribulação esta que é contra, que é sobre, que é em relação à igreja. Eu sei que muitos esperam que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Que sentido haveria numa grande tribulação se não fosse para a igreja? Quem que vai ser atribulado? Os ímpios? A tribulação é para o povo de Deus, é teste para os verdadeiros crentes. É aquilo que Pedro fala na sua primeira carta, é fogo para provar o ouro. Quando prova o fogo, o ouro fica mais puro. Separa as impurezas. O linho finíssimo e puro fica mais linho finíssimo e puro. Por isso, a tribulação é para o povo de Deus. O Senhor só vai resgatar a sua igreja no arrebatamento, no exato instante da sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é esse momento dos dois grandes banquetes.
os dois grandes banquetes do fim do mundo. Eles são simultâneos. Acontecem no exato e mesmo momento da segunda vinda de Jesus, que põe fim à grande tribulação, que encerra o período do mal na terra. Significa simplesmente que o Senhor desce até as nuvens do céu, é assim que Paulo descreve a vinda de Jesus. Uma única segunda vinda, não tem uma terceira ou uma quarta vinda na palavra de Deus. O Senhor veio uma vez e virá segunda, e ponto final. Alguns sistemas teológicos fazem Cristo fazer um verdadeiro vai e volta. Ele vem até as nuvens, recolhe a igreja, vai de novo para o céu, fica 7 anos lá, depois dos 7 anos ele volta, terceira vez que ele volta, mais estabelece um milênio na terra, depois mais 1000 anos, ele volta outra vez, umas 4 vezes Jesus tem que voltar, sobe e desce. A palavra de Deus não descreve essas coisas, isso é imaginação humana. A Bíblia diz que na segunda vinda de Jesus, todo olho o verá. Não existe vinda secreta. Sabe aquela história de apertem os cintos que o piloto sumiu? De vez em quando eu vejo em alguns carros, este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Nunca viu isso aí? É engraçado, né? Está escrito lá, no adesivo, no para-brisa do carro, lá no... Este carro poderá ficar desgovernado em caso de arrebatamento. Essa visão é de que Jesus vem, invisível até as nuvens, aí ele arrebata a igreja secretamente, e as pessoas só ficam sabendo porque o cara sumiu, desapareceu, apertem o cinto, o outro sumiu. Não tem vinda secreta do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus é gloriosa. Todo olho o verá, até quantos o transpassaram. Pondo fim à grande tribulação, em que a igreja do povo de Deus vai passar, o Senhor Jesus vem até as nuvens, recolhe a sua igreja, é o encontro, é a festa de casamento, é o banquete dos salvos. Nesse mesmo instante, acontece também o banquete dos ímpios. Onde eles serão um banquete. Não é o banquete deles, ou para eles. É o banquete deles mesmo. Eles serão o banquete para as aves dos céus. Então a sequência é essa. Primeiro, o evangelho vitorioso em toda a terra. Segundo, crescimento da iniquidade, até que surja o anticristo. Terceiro, a grande tribulação, a perseguição dos crentes na terra. Quarto, o arrebatamento do povo de Deus na segunda vinda de Jesus. Então, a ceia do povo de Deus. E, em quinto lugar, a destruição dos ímpios, dos perversos aqui na terra. E é isso que ele vai descrever a partir do versículo 11 aqui. Mas antes, acontece uma cena estranha aqui no céu, na descrição celeste. O apóstolo João, depois que ele ouviu essa expressão, né, do versículo 9, então me falou o anjo estava falando com João, escreve no seu livrinho aí, que um dia todo mundo vai ler, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, o banquete do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí o João, talvez ele pensou que tinha acabado já toda a descrição, e ele tem uma atitude estranha, diz o verso 10, prostrei-me, o João está falando isso, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Parece que o apóstolo João, depois de receber aquela visão tão impressionante que o anjo lhe deu, ele ficou meio abobado, parece. E ele talvez pensa que ele devia retribuir aquilo ao anjo, se prostrando diante do anjo e adorando o anjo. E aí o anjo repreende João. O próprio anjo dá uma repreensão ao apóstolo João. Ele diz, para com isso. Vê, não faças isso. Sou um conservo. Eu sou um servo igual a você. Sou um anjo, nunca pequei, vivo lá no céu, numa boa, mas eu sou um servo igual a você. Não se adora com servos. É uma marca. Isso aqui é uma importante dica também do que significa participar do banquete de Deus. E do que significará participar do banquete dos corvos. Idolatria
Há uma marca que no fim de tudo, cuidado com a idolatria. Não se esqueça que a idolatria sempre é um risco, sempre é um perigo. E muitas vezes as pessoas mais santas correm o risco de se tornar idólatras. Um apóstolo está aqui, o último dos apóstolos vivos, quem recebe toda a revelação final de Deus. E de repente ele sente-se motivado a adorar um anjo. E note que anjo é melhor até, parece, né, do que adorar homens. Mas o anjo dá uma ordem para João. Quem é que se deve adorar, João? Ele diz, adora a Deus. Adora a Deus. O único digno de receber adoração, de receber culto. Somente diante dele alguém pode se prostrar. Se prostrar diante de imagens. Se prostrar diante de pessoas que já morreram, por mais boas que tenham sido. Se prostrar diante de anjos, isto é idolatria. E o Senhor repreende isso até o fim. Do início ao fim do mundo, isso está totalmente proibido pela palavra de Deus. Só o Senhor deve ser adorado. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus aceitou que se prostrassem diante dele. Tomé, quando viu Cristo ressuscitado, se prostrou diante de Jesus e disse, Deus meu e Rei meu. E o Jesus disse assim, demorou, né, Tomé? Não o repreendeu por ter feito aquilo. Pelo contrário, demorou. Mas diante de homens, diante de pessoas mortas, por mais boas que tenham sido, a Bíblia não autoriza, não permite. Adora a Deus. Somente o Deus triuno pode ser adorado, pois o testemunho de Jesus, diz aqui o anjo, é o espírito da profecia. Em outras palavras, a centralidade de Cristo. Só Ele pode ser reconhecido, só Ele pode ser adorado. O testemunho dele, a mensagem dele, a pregação dele é o resumo de toda a profecia. Não há profecia melhor no mundo do que o anúncio de quem é Jesus Cristo. O anjo está dizendo, você está endoidando, João. Eu sou só um anjo. Eu sou só um servo igual a você. Adora quem é grande de fato. O Senhor Jesus. Aquele que é o espírito da profecia. Aquele que cumpre todas as promessas. Quer dizer, o anjo vai dizer, não me compara com ele. Não me coloca do lado dele. Eu sou pequeno demais do lado dele. E é um anjo grandão. Sou pequeno demais diante dele. Queridos irmãos, eu falei agora há pouco aqui de pessoas pregando a Jesus para engrandecer o próprio ministério. Quantas pessoas, quantos líderes evangélicos têm a coragem de receber algum tipo de homenagem? Algum tipo de homenagem dos homens. Quando o próprio anjo diz aqui, não me dê homenagem nenhuma, só tem um que você pode homenagear. Ai dos homens que têm a ousadia, a petulância de querer receber um pouquinho para si da honra, da glória, do louvor que é somente ao Senhor Jesus. Ai desses estarão no segundo banquete. Serão o segundo banquete. Então vem, meus irmãos, a descrição gloriosa da segunda vinda de Jesus. Os céus se abrem, diz o versículo 11, viu o céu aberto. Isso aqui não é uma vinda secreta. Isso aqui é estrondoso. Isso aqui é espetacular. Os céus se abrem e a primeira coisa que é vista é um cavalo branco. O primeiro cavalo branco que apareceu aqui foi o símbolo do evangelho vitorioso no primeiro selo do livro, quando foi aberto por João. Agora está a consumação disso. Quando o próprio evangelho desce, ele que é o evangelho, ele que é a boa notícia, o próprio Senhor Jesus desce. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. O lado bom. E agora o outro lado, terrível. Terrível para os seus inimigos. Julga e guerreia, peleja, luta com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo, só para se lembrar do início do livro, que já descreveu isso. Ele é aquele que os olhos veem tudo. Não adianta querer se esconder dele agora. Fugiu a vida inteira dele, agora é tarde demais. Esses olhos pegam tudo. Olhos que enxergam o íntimo, olhos que enxergam o coração. Não dá para disfarçar, não dá para esconder nada dele. Ele julga e peleja com justiça. Seus olhos enxergam cada ato, cada pensamento. Não há nada que se possa esconder. Na sua cabeça, muitos diademas. Aqui ele aparece como um conquistador. Diadema normalmente é coroa de conquista. Jesus tem as duas coroas. Ele tem a coroa de herança. Ele aparece assim, descrito já no livro como aquele que tem a coroa de herança. E aqui ele também tem a coroa de conquista. Ele é ao mesmo tempo o herdeiro do universo, o herdeiro dos céus e da terra, mas ele não ficou de braço cruzado esperando que a herança caísse no seu colo. Ele é aquele que conquista a sua herança através das coroas conquistadas. Não usurpadas, conquistadas. Ainda diz que ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. O Senhor aparece na Bíblia com muitos nomes. E todos esses nomes apontam para graça, poder, misericórdia, juízo. Aqui simplesmente diz que tem algo a mais ainda. É interessante entender isso. Nós podemos estudar, e nós vamos estudar teologia pelos séculos dos séculos. Teologia é uma coisa que não termina aqui nessa terra. Ou seja, na segunda vinda de Jesus, nós não conheceremos tudo de Deus ou tudo de Cristo. Ainda haverá mistérios e mistérios infinitos, porque estamos falando de um Deus infinito. Há muitas coisas dele que nós não sabemos hoje, apesar de termos toda a Bíblia. E será assim por toda a eternidade. Há coisas que nós nunca conheceremos, mas algumas coisas estão claras, estão reveladas, especialmente essas do versículo 13, que diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo é aquele Logos do capítulo 1 de João. Razão também porque nós entendemos que foi o mesmo João que escreveu os dois livros. Ele dá esse título, no sentido de aquele que é o eterno, aquele que é o princípio de todas as coisas, a razão da subsistência de todas as coisas. Mas o que chama a atenção aqui é o seu manto. Ele está manchado com sangue. Mas esse sangue aqui não parece ser o dele. Ele derramou o sangue dele também. Mas esse sangue aqui parece ser o sangue que espirra após pisar os seus inimigos. A ideia do lagar, mais uma vez, que ele vai abordar aqui na frente. Aquele tanque onde se jogam as uvas. E as pessoas vão lá e pisam essas uvas para extrair o vinho, o suco, que depois é transformado em vinho. Aqui ele está dizendo que ele é aquele que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. E ao pisar, respinga. É só um prenúncio. É só um prenúncio do que é que ele está vindo fazer. Essa sua segunda vinda aqui não é para ser aplaudido. Não é para ser reconhecido. Quem reconheceu, reconheceu. Quem não reconheceu, só resta agora participar do segundo banquete. De vez em quando a gente ouve umas bobagens de pessoas bem intencionadas até falando, do tipo assim: se Jesus voltasse hoje, coitado dele, porque iam matá-lo outra vez. Que hoje o mundo é pior do que era no primeiro século. Então, se ele voltasse, é até bem intencionado às vezes essa expressão, mas é totalmente ignorante. O Senhor Jesus não voltará para ser morto. Ele volta para matar. É Ele quem vai pisar as uvas perdidas. Aquelas que rejeitaram a salvação. Simplesmente isso. Fizeram pouco caso. Preferiram viver do seu próprio modo. Agora
não resta mais esperança. Depois de descrever o primeiro cavaleiro glorioso que sai do meio do céu, que é Cristo, agora ele diz que ele não está sozinho. Em seguida aparecem os seus auxiliares, os seus ajudantes, diz aí o versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Uma verdadeira cavalaria celeste, de cavaleiros brancos. Provavelmente, certamente aqui, entre esses cavaleiros estão os anjos, evidentemente. Os exércitos deles são os anjos. Ele é, no Antigo Testamento, descrito como o Senhor dos exércitos, das hostes celestes. Um dia Cristo disse que se ele quisesse, naquele dia que Pedro pegou da espada e cortou a orelha daquele homem que vinha com aquele grupo para prender a Jesus, e Cristo disse, Pedro, não faça isso. Você não precisa me defender, Pedro. Se eu quisesse agora, eu pedia. E o Pai mandava legiões de anjos para me defender. Ele é aquele que comanda os exércitos celestes. E esses exércitos vêm com ele para uma guerra, para uma batalha. Na verdade, não bem uma batalha, mas um banquete. O segundo banquete. O banquete final. Talvez seja possível dizer também que nesses cavaleiros aí esteja o próprio regresso da igreja, que já subiu para se encontrar com Cristo, para as bodas, para o primeiro banquete, e agora volta para o segundo banquete. Não para participar dele, né? Mas, ou, de certa forma, sim, para esmagar as uvas. Esmagar aqueles que viveram suas vidas de forma desordenada. Veja que o texto diz no verso 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. A espada saindo da boca, ele já foi descrito assim no início, no capítulo 1, é o poder da sua palavra. Mau negócio enfrentá-lo. Escolheu o inimigo errado. Enfrentar esse que tem uma espada que sai da sua boca, porque ele não precisa nem lutar, ele só fala. E o que ele diz acontece. Um dia um centurião entendeu isso. O centurião disse assim, o senhor não precisa ir na minha casa para curar o meu servo. O senhor só precisa dizer, só precisa dar uma ordem. O centurião disse, porque eu também sou uma pessoa que entende e eu sou sujeito à autoridade. Eu falo para o meu servo assim, vem, ele vem. Eu falo para o meu servo, vai servo, e o servo vai. Se eu faço isso, eu que sou só um centurião, um mero homem, o Senhor com a sua palavra dá ordem e acontece. Um dia ele disse, haja luz, e a luz apareceu. Um dia ele disse, apareça o mundo, as coisas, apareça a terra, apareçam as rochas, as árvores, os animais, e aparece. É mau negócio enfrentar alguém assim. Ele só precisa falar. Ele só precisa dizer assim, derreta! E nem o sol teria tanto poder para derreter alguém. Ele só precisa dizer. Por isso, meus irmãos, que a batalha final não é bem uma batalha. Porque batalha, ela é um banquete. Batalha é outra coisa. Batalha é quando dois exércitos se enfrentam, né? Um começa a vencer, outro começa a perder, aí volta, aí vai, aí de repente um está perdendo, aí revira, dá uma reviravolta, consegue de alguma maneira se sobressair, aquela história de filme, né? Aquele tipo de filme, os mais antigos conhecem, o filme do Rocky Balboa, lembra desses filmes? Né? Não vão dizer que vocês não lembram, senão eu fico só eu de velho aqui. Claro que lembra. Se não lembra, faz de conta que lembra. Não tinha os filmes lá, do Rocky Balboa, que ele sempre ia para a luta de boxe, né? E aí, ele apanha o filme inteiro. Não é assim? Ele apanha o filme inteiro. No finalzinho, ele acerta um golpe, né? Um murro, e aí derruba o adversário, e sai vitorioso, tudo desfigurado, né? E sai vitorioso. Isso é batalha. Isso aqui não é batalha. Isso aqui é um massacre.
Isso não é batalha. Isso é um massacre. A segunda vinda de Jesus não é uma batalha. É um massacre. Mau negócio estar do lado errado. Quer participar do segundo banquete? Participe. Você será o banquete. Essa é a questão. Observe que no meio dessa história, ele está voltando vitorioso, ele tem um nome escrito na sua coxa e no seu manto, quer dizer, na sua armadura. Está escrito lá assim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A narrativa então faz essa pausa proposital e aí uma cena se intercala, que é a cena de um anjo em pé no sol, diz o versículo 17, e esse anjo faz uma convocação. É uma convocação irônica. A noiva já foi chamada antes para participar das bodas do Cordeiro, mas agora é outra ceia. Ele diz assim, o anjo se dirige às aves, aves de rapina, né? Coloca tudo aí, abutre, urubu, corvo, águia, qualquer coisa que coma carniça, qualquer coisa que coma carne de gente morta. São essas aves que são comandadas, são chamadas. Vinde, diz o anjo, para as aves que voam pelo meio do céu. Reuni-vos para a grande ceia. Aqui está o segundo banquete. A grande ceia de Deus. Ele diz, para que comais carne de primeira. Aqui não é carne de segunda, não. Carne de primeira. Carne de reis. Isso é melhor que picanha. Carne de primeira. Carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, mas também tem carne de segunda, né? Carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. O convite para o segundo banquete é um convite irônico. Quem vai se banquetear serão as aves. E quem será o banquete? Serão os reis. Os poderosos, os grandes, porque estão nesta loucura da idolatria, de se achar, de pensar que tem alguma chance em relação a Deus, de enfrentar a Deus. Por isso que isso é idolatria também, é o máximo da adoração de si mesmo, de pensar que é poderoso, autossuficiente. O verso 19 descreve essa cena ridícula. É uma cena revestida de elementos totalmente ridículos, porque diz, e vi a besta, que aqui é a besta encarnada, é o anticristo. É um homem, é o chefe do mundo. A besta e os reis da terra, aqueles reis que lhe dão suporte, que lhe dão poder, com os seus exércitos. Veja que cena ridícula. Que exércitos podem fazer contra Deus? Vai apontar o míssil para o céu? Tudo bem que existem mísseis teleguiados, né? O pessoal digita lá o código, né? Da latitude, da longitude e tal, e o míssil pum, e cai no lugar. Eu quero ver eles descobrirem a latitude e a longitude do céu para conseguir mandar um míssil para este lugar. É óbvio, é uma coisa ridícula. Mas é a loucura da auto-idolatria, da idolatria humana. Diz aí que eles estão congregados, reunidos como se fosse uma igreja. Porém, é a reunião da igreja, é um banquete igual ao outro. Os dois vão para um banquete. Mas o primeiro a gente já sabe, e esse aqui é o banquete dos abutres. Veja, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E o versículo 20 diz, não teve graça. Não foi emocionante. Não foi nada emocionante. Não teve emoção isso aqui. Não teve Rocky Balboa, começa apanhando, aí no final, pá, acerta um murro e consegue vencer. Não teve graça. Isso aqui é um massacre total. Simplesmente o verso 20 diz,
Mas a besta, o anticristo, foi aprisionado. Cristo diz, você, lago de fogo, foi. Você, falso profeta, lago de fogo, acabou. Não existe resistência. Isso não é uma batalha, isso é um banquete. É uma festa para as aves dos céus comerem carnes de poderosos. E o texto diz que, então, a besta, o falso profeta, que é a segunda besta, né? A encarnação da segunda besta. A primeira é o poder político, a segunda é o poder religioso. Aqui os dois estão encarnados num chefão do mundo, num chefe político do mundo e no outro no chefe religioso. Os dois juntinhos, trabalhando juntos para o mal, para o dragão. E os dois vão direitinho para o lago de fogo e enxofre. É isso que o texto diz. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. Por isso que, de fato, parece ser dois homens, né? São lançados vivos para dentro do lago de fogo e enxofre. E o texto conclui dizendo, os restantes foram mortos. E Jesus aqui, sabe, nem sequer deu uma chance para os anjos ajudar um pouco. Eles foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Nem sequer pediu ajuda para os anjos. Me ajuda aí a matar alguns aí. Dura coisa é enfrentar aquele que tem a espada que sai da sua boca. Significa dizer o seguinte, que ele só diz uma palavra. Morram. Automaticamente, instantaneamente, é um dominó de gente caindo. É loucura estar contra o Cordeiro. É a loucura total da idolatria. E o texto conclui, o banquete foi farto. As aves se fartaram. Nunca comeram tanto na história. Se fartaram das suas carnes. E temos aqui a sexta descrição do fim do mundo. Só falta uma, que ele vai fazer dos capítulos 20 a 22. Até porque ele já descreveu como é que 3 aliados do dragão caíram. A primeira besta, o anticristo, a besta do mar. A segunda besta, o falso profeta, a besta da terra. Babilônia, todos eles já caíram, pela ordem inversa, né? Primeiro Babilônia, depois as 2 bestas. Mas falta dizer ainda como é que cai o chefão. O chefe de todos eles. E João reservou a 7ª e última sessão recapitulativa do livro para descrever só como é que cai o dragão. É assunto do próximo capítulo, capítulo 20. E depois, o juízo final, o novo céu e a nova terra. Meu irmão, minha irmã, você vai participar de qual banquete? Desculpe perguntar assim com essa franqueza. Mas não estamos em tempo de sermos tão politicamente corretos. Não estamos em tempo de tranquilidade. Você tem talvez mais uns 100 anos para se decidir. Não estamos. Pergunta clara e direta que eu faço para você é essa. Você vai participar do banquete ou você vai ser o banquete? Só ter nome de cristão não basta. Só dizer que é crente, mas as vestes não são linho finíssimo e puro. São as vestes da noiva, da esposa do Cordeiro. Não basta. Então, a pergunta feita para todos nós nessa noite é: se Jesus Cristo voltasse agora, qual dos banquetes nós estaríamos? Iríamos para a festa do grande casamento como noiva do Cordeiro? Isso significa dizer que nós levamos a sério a nossa vida cristã. Significa dizer que nós não somos
simpatizantes do cristianismo. Tem gente demais simpatizante do cristianismo. Essa viagem mesmo para Manaus, enquanto nós estávamos subindo lá o Rio Negro, nós estávamos uns 4, 5 crentes lá, pastores, né? E aí, nas conversas com o pessoal do barco, vários diziam que eram simpatizantes do cristianismo, ecumênicos. Esse vai ser um banquete ecumênico que você não faz ideia. O ecumenismo nesse banquete aqui vai ser uma coisa marcante. É tempo de levar Cristo a sério. É tempo de levar o Evangelho a sério. De não ser mero ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. De não ser turista da igreja, mas membro do corpo de Cristo. De viver a fé com pureza. Ninguém aqui está falando em perfeccionismo. Os pecadores somos todos e seremos até o último dia, infelizmente. Mas significa compromisso. Ele não está falando de namoradinho de Jesus ou namoradinha de Jesus. Não está falando de gente que fica com Jesus. Ele está falando de esposa. Esposa do Cordeiro. Isso é compromisso com o Cordeiro Jesus. Ou então outro banquete. Só tem esses dois. Espero em Deus que todos nós aqui estejamos lá no banquete da noiva, da esposa, ataviados com linho finíssimo, branco e puro, os atos de justiça daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou então, vai ter sangue também nas vestes do Cordeiro, daqueles que são esmagados pelo furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos conserve, meus irmãos, na sua graça e na sua misericórdia sempre. Em nome de Jesus, amém.